Queridas, queridos, querides, espero que esse vídeo aqui encontre vocês bem nessa pandemia que perdura, mas a gente encontra nossos meios para estudar, para alcançar nosso sonho nesses tempos difíceis. E uma delas, bem importante, é fazer exercícios, né? Então, vamos aqui para a correção da nossa segunda lista, referente à nossa aula número 3, aula sobre as revoluções industriais, primeira, segunda e terceira revolução industrial. Então, se você já fez a lista, dá uma conferida aqui, tira as dúvidas, que esse é o momento, e não deixa de anotar lá no seu resumo, no seu caderno, né, o que você aprendeu um pouquinho a mais depois dessa lista. Beleza? Simbora então ao que interessa. Questão número 1. Questão da UERJ 2019, na verdade um simulado que a UERJ disponibiliza no site, sobre Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, aqui já dando uma dica. Tem uma imagem, né? Nessa imagem pode-se entender que o trabalho está um pouco dividido, mas ela não é muito clara, essa imagem, então vai precisar muito de algum conhecimento prévio, conhecimento que você aprendeu em nossa última aula. Em finais do século XIX, o processo de industrialização alterou os espaços sociais de produção, como ilustra a foto da fábrica inglesa Electrical Foundation. Uma das alterações que afetou diretamente a organização do trabalho dos operários foi... Aí temos aqui algumas opções. A divisão das tarefas especializadas. B. Segregação dos espaços produtivos. C. Expansão da qualificação profissional. E D. Hierarquização das habilidades artesanais. Bom, já adianto aqui, letra certa é a A, né? Divisão de tarefas especializadas, sob a influência das teorias de Frederick Taylor, né? Teorias que buscaram dar um caráter científico à organização da fábrica e que tem como consequência a separação entre a concepção e a execução, né? O trabalhador de ofício, que ainda perdurou ali na primeira Revolução Industrial, é substituído por um trabalhador que não tem a menor compreensão sobre a totalidade do processo produtivo. Ele se especializa em uma função simples, né, repetitiva, e que não foi pensada e planejada por ele, e sim por um diretor, por um engenheiro, né, por um supervisor. E por isso, né, a letra A está correta. Depois esse modelo vem a ser, né, mais elaborado com o desenvolvimento da linha de montagem, né, por Henry Ford, né, o que a gente chama de Fordismo. E no conjunto os dois a gente chama de Taylorismo, Fordismo. Segregação dos espaços produtivos. Eu não entendo muito bem o que essa questão quer dizer por espaços produtivos. De alguma forma, a fábrica começa a ser dividida em áreas distintas, né, para, né, determinadas etapas. Podemos pensar espaços produtivos talvez como diferentes lugares, regiões de produção, mas talvez tivesse algum caráter certo essa aqui, mas eu considero a muito mais correta, né? Pelo que a gente aprendeu. Expansão da qualificação profissional, não, de jeito maneira. Essa está errada. Fica aqui uma dica bem importante, né? Às vezes a gente trata especialização e qualificação por sinônimos, né? Vou fazer uma especialização. No momento eu faço uma especialização em ensino de geografia, né? Fazer uma especialização, né? Vou aumentar o meu conhecimento sobre determinado assunto, sobre determinada área, mas é uma ideia de que você vai ter um conhecimento específico, né? E essa é a ideia do momento do Fordismo, um trabalho específico. O trabalho qualificado e que normalmente está ligado a uma polivalência, diferentes áreas de atuação, é um trabalho marcante da terceira Revolução Industrial. Então, um trabalho que exige qualificação é da terceira Revolução Industrial, e da segunda é um trabalho especializado, que leva à especialização,
a simplificação das ações por esse operário. Quarta opção, hierarquização de habilidades artesanais. Não se trata mais de nenhuma questão artesanal aqui. A gente tem um processo produtivo que envolve máquinas, que envolve a especialização, enquanto num trabalho artesanal, né, esse trabalhador, esse artesão, ele tem compreensão de todo o processo produtivo. Discutimos isso na primeira aula, né, bastante. Então também não tem nada a ver com isso. Por isso, letra certa, opção A. 2, né, questão também da UERJ 2018, a primeira aplicação do exame de qualificação. Diz ela, ao longo de 2 séculos de existência, as características estruturais do sistema capitalista permanecem inalteradas. Nossa aula 1. Nele, contudo, houve importantes mudanças que redefiniram as formas de produção e consumo de bens. Aula 2 e 3. Essa é a razão pela qual os estudiosos reconhecem os momentos distintos do capitalismo, denominados como modelos produtivos. As campanhas publicitárias guardam forte coerência com esse modelo. A imagem publicitária que expressa uma característica do modelo produtivo fordista é... Vamos aqui às imagens. Primeira opção, qualidade é mantida. É a qualidade em que você confia, né? Uma série de Coca-Colas enfileiradas, todas iguais. Letra B, viva o lado Coca-Cola da vida e uma arte, que bonita. Canudos que giram. Nossa, que faz tempo, hein? Que tinha uns canudos enormes que passavam, viravam óculos assim. Faz tempo que não tem mais isso. Tô ficando velho. Letra C, novas escolhas, o mesmo prazer. Coca-Cola. Letra D, sua sede ganha asas. Beba Coca-Cola, deliciosa. Deliciosa e refrescante. Bom, letra B e D não lembram nenhum momento característica específica de algum modelo produtivo. Seja ele do Fordismo, seja ele do pós-Fordismo ou Toyotismo. Agora, a letra A e C lembram. Porém, a que está adequada, né, ao Fordismo é a letra A. Uma produção em massa de produtos iguais, né, onde tecnologicamente essa fábrica ainda não consegue criar produtos muito distintos, não tem uma capacidade de mudar, né, configurações das máquinas para elas produzirem produtos distintos, e a ideia mesmo de Ford é conseguir baratear ao máximo os custos de produção, os custos para produzir cada unidade. E uma das formas é exatamente essa produção em massa de produtos iguais. A letra C, novas escolhas, o mesmo prazer, faz uma alusão ao que seria mais a ideia do toyotismo, uma diversificação dessa indústria em prol de conseguir mais consumidores, atendendo ao desejo específico desse consumidor, e onde, em termos técnicos, essa fábrica já é possível fazer essas diferentes transformações. Então essa imagem faz alusão, né, uma perspectiva do toyotismo, da terceira revolução industrial, para o modelo produtivo fordista, letra A. Terceira questão, UERJ de 2016. Temos aqui a imagem de uma indústria petroquímica no Rio de Janeiro, muita fumaça, né? Dedo de Deus ao fundo, né? A Serra do Mar ao fundo. Uma imagem do globo. Diz o texto, né? Adaptado da Polipet Embalagens. A química permite ao homem realizar transformações íntimas na estrutura da matéria. Com seu desenvolvimento e aplicação nos produtos de industrialização a partir de finais do século XVIII, essas transformações passaram a se realizar em uma escala massiva, tendo efeitos ainda mais abrangentes. A cada vez que inovações mudavam a base tecnológica, produtos e serviços inéditos chegavam
à sociedade, surgindo também problemas ambientais novos e complexos. Comando da questão: no desenvolvimento das indústrias, ocorrido em diversas sociedades, acompanhado pela aplicação de conhecimentos científicos, destaca-se o caso da petroquímica, ilustrado na imagem. O problema ambiental causado pela indústria petroquímica está identificado em: letra A, erosão de solos agriculturáveis. Nada a ver. É um problema, sim, ambiental, a erosão de solos, mas ele não está ligado à indústria petroquímica. Vamos falar um pouco mais de erosão de solos na aula sobre relevo, na aula sobre geografia agrária. Então, fique tranquilo que essa questão foi um despertar para outras aulas futuras. E aproveitando um pouco a temática, que é, né, as fontes de energia das revoluções industriais. Mas então, essa aqui não está equivocada. Derrubada de reservas florestais. Bom, é possível que você promova algum desmatamento para construir uma petroquímica, mas comparado, né, a outras razões do desmatamento, isso é bem pequeno. Ela não tem uma área tão grande se a gente for comparar com um projeto de mineração, né, com uma agricultura de monocultura em grandes extensões, não tem, né, são razões maiores para a derrubada das reservas, então não tem também, está equivocada. Produção de resíduos poluentes, sim, a própria imagem traz, né, a queima emitindo, né, de combustível para realizar esse processo gera, né, esses resíduos poluentes. Então, é a resposta correta. Letra D, só vamos olhar. Superexploração de recursos hídricos, a gente poderia considerar que está mais ligado a fontes de energia como a energia hidroelétrica e não tem nada a ver com a petroquímica, no caso. Podemos pensar talvez, né, termoelétricas e usinas nucleares também tem algum impacto hídrico, né, para o resfriamento do motor, mas também não é o caso. Fica tranquilo, essa aula a gente vai ter uma aula especificamente para falar sobre fontes de energia, mas como é um dos principais setores aí que envolvem, né, a segunda revolução industrial e que ainda é bastante presente até hoje em dia, resolvi trazer essa questão aqui sobre, né, indústria petroquímica, que é a indústria de transformação do petróleo em derivados, gasolina, diesel, plástico, né, entre outros. Questão número 4, UERJ de 2015. Bom, temos duas imagens aí. A primeira imagem, a fábrica da Ford em River Road, nos Estados Unidos, inaugurada em 1928, ocupava 8 km quadrados e chegou a ter 120 mil operários. Né? Uma foto da Columbia Educação, Universidade de Columbia. A fábrica da Ford em Camaçari, no Brasil, inaugurada em 2001, ocupa 1,6 km quadrados e tem 8 mil operários. A foto da própria Ford. Né? O que você pensa logo quando vê isso? Né? O que aconteceu? O número de operários aumentou ou diminuiu? Diminuiu. E o tamanho da fábrica também diminuiu. Comentou um pouco sobre isso, né, na parte sobre toyotismo. Vamos à questão. Bom, deixa eu ajeitar aqui. As diferenças observadas entre a fábrica fordista e a fábrica pós-fordista são explicadas principalmente pela introdução da estratégia de organização produtiva denominada regulação, terceirização, padronização e hierarquização. A resposta correta é a letra B, terceirização. Por quê? Bom, regulação não tem a ver com nenhuma transformação em termos de organização produtiva. Falamos de regulação um pouco quando comentamos sobre
o Estado neoliberal, um Estado que é um Estado regulador, em contraposição ao Estado keynesiano, que é um Estado interventor. Mas não tem nada a ver com esse assunto aqui. Padronização, pelo contrário, né? Isso aqui é a diferença, né, na fábrica pós-fordista, né? A mudança tá em que não há mais uma padronização. Já te falamos isso ali logo anteriormente na questão da Coca-Cola, né? Há uma diversificação dos produtos, né? E hierarquização, pelo contrário, a fábrica toyotista, ela ainda mantém hierarquizações, óbvio, entre os funcionários, mas há pelo menos uma impressão, né? Os autores vão divergir, tem autores que falam que, de fato, há uma maior horizontalidade nas relações, né? Com esse operário qualificado, tendo mais poderes, maior poder de decisão, né? Tendo um domínio maior de conhecimentos. Por outro lado, né, considera-se outros autores, como o Ricardo Antunes, que eu mostrei no livro que baseou nossa aula, que, na verdade, a hierarquização continua, esse operário, mesmo que qualificado, ele ainda está muito subjugado à direção, né, ao patrão. Mas não é, de qualquer forma, não seria a condição de hierarquização e mais para o inverso de uma, né, horizontalidade, mas também, né, como é polêmico e também não se enquadra aqui. E terceirização, sim, perfeito, né? Isso acontece. As indústrias tentam, né, as empresas e as indústrias, né, de outros setores, né, tentam enxugar ao máximo os custos. E ao terceirizar, esses custos diminuem. Para além disso, a gente deve considerar que ao terceirizar é mais fácil você flutuar, né, seu quadro de operários. É mais fácil torná-lo mais enxuto quando necessário e crescer também quando a demanda exigir isso. Terceirização, estamos falando desde funcionários da base, né, do processo, da faxina, da segurança, até profissionais mais qualificados, mais bem remunerados, como a parte de advocacia, de marketing. Também comentamos isso na nossa aula. Então, resposta correta. Letra B. Número 5, questão da UERJ de 2015. Todo Opala é igual, todo Opala é diferente. Escolha: igual na economia, igual na segurança, igual no conforto. 2 ou 3 ou 4 portas, 4 ou 6 cilindros, interior vinho ou preto ou marrom. Tratamos essa na imagem na nossa aula. Texto. Na década de 1970, o modelo produtivo predominante no capitalismo brasileiro era o fordista. Contudo, na publicidade veiculada em 1977, é possível identificar a transição para o modelo produtivo subsequente, toyotista. A partir do anúncio publicitário, esse novo modelo é caracterizado pela introdução de consumo de massa. O consumo de massa tem o seu início, na verdade, no modelo fordista, que barateia os custos, que luta pelo crescimento da renda dos seus funcionários. A gente leu aquele trecho, né, do Ford que deixa isso muito claro, né, e ali se institui uma sociedade de consumo de massa. Com o neoliberalismo e o toyotismo, a sociedade ainda continua consumindo muito, mas no rótulo, como aqui aparece, a gente está falando de um modelo, né, mais marcante do Fordismo. Não é o momento de introdução. Isso aqui, né, uma sociedade de consumo de massa, foi introduzida no modelo anterior ao toyotismo. Linha de montagem. Também vimos que esse é o modelo do Fordista, né, a técnica Fordista de organização da fábrica. E aí, você não tá com dúvida nisso, volta na nossa aula que a gente vê um trecho do Chaplin, né? Fica mais claro o que é a linha de montagem. C. Fabricação por demanda. Sim, correto. Correto. Olha que erro. Mas porque a fabricação por demanda tem a ver sim com o toyotismo, né? Porém,
A letra D está mais correta. E é isso que deixa a letra C equivocada. De alguma forma, olha isso. Há uma certa condição onde o pedido do cliente é que determina a produção nessa fábrica. A gente chama isso de produção por demanda. Tem uma questão já do Enem que fala sobre isso. É uma introdução puxada pelo consumo. Porém, a letra D está mais correta. Produção com flexibilidade. Ou seja, você pode mudar a cor do carro, você pode mudar a quantidade de portas, você pode mudar o tipo de, de banco, né? A cor, se é com couro ou não. Então, a ideia da flexibilidade e a ideia da produção por demanda, né, é marcante também no Toyotismo, mas é menos correta nessa questão. E aí fica já uma primeira dica que isso acontece no vestibular. Às vezes, pelo que você estudou, você considera uma questão mais que tem com mais de uma opção correta. Mas tem a que é mais certa. Ou aqui, no caso também, o que melhor remete à imagem e ao que está trazendo a questão aqui, que é da flexibilidade, né, da diferenciação do produto. Letra número 6, o ERG de 2012, segundo exame de qualificação. Capitalismo já conta mais de 2 séculos de história e, de acordo com alguns estudiosos, vive-se hoje um modelo pós-fordista ou toyotista desse sistema econômico. Observe o anúncio publicitário. Linha Brastemp. You. Você vai montar uma geladeira do seu jeito, com a sua cara, mas se preferir pode montar uma como você quiser. Olha o trocadilho da Brastemp. E bom, né, vários tipos de modelo possíveis, vários tipos de cores de porta e, né, não só a geladeira, o fogão, a máquina de lavar louça, diferentes possibilidades. Publicada na Casa Cláudia. Uma estratégia própria do capitalismo pós-fordista, capitalismo flexível, capitalismo toyotista, né, esses termos são muito próximos em termos de significado, né? Presente neste anúncio é a concentração de capital viabilizando a automação fabril. B. Terceirização da produção, massificando o consumo de bens. C. Flexibilização da indústria, permitindo a produção por demanda. Letra D. Formação de estoque, aumentando a lucratividade das empresas. Pegadinha, já aviso logo. Oh, desculpa, não estava aparecendo. Agora está aparecendo. Pegadinha, já aviso logo, né? Letra D, formação de estoques, aumento da lucratividade das empresas. A imagem remete a isso, mas como você já bem sabe, já está craque de saber, já está careca de saber. A ideia do toyotismo é reduzir os estoques para reduzir os custos. Então, não há estoque. Até a ideia da produção puxada pela demanda. Letra A, concentração de capital viabilizando a automação tornando ela mecanizada. Não me parece uma boa opção comparada com as outras duas, né? De alguma forma, há concentração de capital, sim, nesse período, continua a haver, mas não é um ponto central. Talvez é isso até mais marcante da segunda revolução industrial, né? Essa grande concentração de dinheiro para grandes investimentos industriais. Letra B. Terceirização da produção, massificando o consumo de bens. Bom, a terceirização da produção não leva à massificação do consumo de bens. E a massificação do consumo de bens, vamos lembrar, já afirmei, está muito ligado ao Fordismo. Então, não consideraria essa. Uma coisa não está relacionada à outra, né? Mas há sim terceirização da produção, isso, né, tenha em mente, isso é importante. C. Flexibilização da indústria permitindo a produção por demanda. Aí vocês veem por que eu me equivoquei ali na questão anterior e fiquei com um pouquinho de dúvida entre as duas opções, né? Porque são duas coisas correlatas. Mas naquele caso, né, tinha uma um pouco mais correta
devido à necessidade da questão. Mas, nessa aqui, tranquilo, essa é a letra correta, flexibilização da indústria, permitindo a produção por demanda do jeito que você quiser. Letra 7, também da UERJ de 2012. Bom, temos um quadro aqui apresentado, é legal, isso eu já afirmei algumas vezes para vocês. O bom de fazer questão é que a gente sempre está estudando um pouquinho mais, a gente não está testando apenas se a gente acertou ou não, mas a gente sempre acaba estudando um pouquinho mais. Olha que legal, esse quadro ele traz a data, né, de uma série de inventos, importantes invenções dos séculos 19 e 20. Telefone, 1876, o carro, 1886, rádio, 1896, avião, 1903, 1906, computador, 1945, satélite, 1957, internet, 1969. Então, estamos falando de invenções, de questões ligadas a transporte e comunicação. As invenções apresentadas no quadro afetaram o mundo contemporâneo, em especial no que se refere à circulação de ideias, pessoas e mercadorias. Em conjunto, essas invenções tiveram efeito principalmente sobre a ampliação da A. Intervenção estatal. B. Integração territorial. C. Distribuição da riqueza. D. Mobilidade ocupacional. Bom, intervenção estatal. De alguma forma, esses aspectos facilitam que o Estado tenha maior controle sobre o seu território, mas não é a principal característica, né? Também facilita muito o setor privado para ter uma maior presença na sociedade. E vamos pensar que também, às vezes, a internet, vamos lembrar da Primavera Árabe, já não é tão recorrente esse assunto, né? Mas uma série de mobilizações que ocorreram, né, no Oriente Médio contra governos autoritários, né, no final da década de 2000 e no começo da década de 2010. Então, estamos falando, né, de levantes que se mobilizaram por meio das redes contra, né, dificultando esse autoritarismo estatal. Então, não marcaria essa não. B. Integração territorial. Aí sim. O território, o conceito de território na geografia, ele é ligado a uma área delimitada, a uma fronteira material ou imaterial, onde dentro desse território, né, há um controle, um domínio por parte de um certo grupo, né, do poder, né, da ação, das coisas que acontecem ali dentro dessa área. E para que isso aconteça, é bem importante, né, para que um território tenha uma certa unidade, o transporte e a comunicação são fundamentais. E nesse caso aqui, o transporte e a comunicação são tanto funcionais em termos da integração territorial dentro das nações, como da integração entre territórios do mundo. Nessa frase pode estar trazendo esses dois sentidos, né? A integração entre territórios e dentro de um território. E é verdade, né? Se a gente está falando de transporte e comunicação e inovações nessa área, está correto. C. Distribuição da riqueza. Não, o avanço desses inventos não aumentou, né, não fez gerar melhor distribuição da riqueza. A gente discutiu na nossa segunda aula que existem certas políticas que melhor distribuem a riqueza e outras que fazem concentrar a riqueza, né, discutindo o Estado keynesiano e o Estado neoliberal, e que não tem a ver muito diretamente com transportes e comunicação. E D, mobilidade ocupacional pegadinha, né? Porque de alguma forma está ligada à mobilidade, mas não ocupacional. Mobilidade ocupacional, a gente está falando quando sai de um tipo de trabalho para outro, ou de um posto de trabalho para outro, né? E não uma mobilidade no território, que aí poderia estar ligado a essas duas opções, então letra B é a correta. Questão 8, agora vamos para as questões do Enem. Chegando aqui nas questões do Enem, a gente vai observar claramente, tenho certeza que você observou isso, né, uma mudança no espírito, né, dos comandos e dos textos mais longos
E aí eu sugiro, né, a técnica de ler primeiro o comando para depois ir ao texto. Já sempre falo isso, vale relembrar, né? Você já vai mais objetivo ao texto, senão não dá tempo de ler e reler a prova inteira. É uma prova muito que exige, né, rapidez para fazer as questões. Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a forma de trabalhar alterou-se porque, vamos ver se isso aqui ajuda o texto. A prosperidade induzida pela emergência das máquinas de tear escondia uma acentuada perda de prestígio. Foi na Cidade de Ouro que os artesãos ou os tecelões temporários passaram a ser dominados, de modo genérico, tecelões de teares manuais. Exceto em alguns ramos especializados, os velhos artesãos foram colocados lado a lado com novos imigrantes, enquanto pequenos fazendeiros tecelões abandonaram suas pequenas propriedades para se concentrar na atividade de tecer. Reduzidos à completa dependência dos teares mecanizados ou dos fornecedores de matéria-prima, os tecelões ficaram expostos a sucessivas reduções de rendimentos. Discutimos isso na nossa primeira aula, né? É, O texto ajuda um pouco, né? Tá falando de alguma forma mudança na forma de trabalho, né? Vamos ver se vai ajudar, né, totalmente para resolver essa questão. Letra A. A invenção do tear propiciou o surgimento de novas relações sociais. Letra B. Os tecelões mais hábeis prevaleceram sobre os inexperientes. Essa aqui o texto mesmo desmente, né, quando ele fala que os tecelões, os velhos artesãos foram colocados lado a lado com novos imigrantes, né? Então, pessoas experientes com pessoas que não tinham tanta experiência assim. Letra C. Os novos teares exigiram um treinamento especializado para serem operados. Não parece, o texto não diz, não. O que acontece com a Revolução Industrial, até chega na terceira isso muda, mas o trabalho vai se simplificando, ficando cada vez mais fácil. Se a gente está comparando com o trabalho de um artesão, é um trabalho mais simples. Mas a gente pode falar que especialização, mas não é o caso, é um trabalho bem simples. Letra D. Os artesãos, no período anterior, combinavam a tecelagem com o cultivo de subsistência. Tá certa. E aí aqui essa questão tá bem difícil porque tem possibilidades, né, das outras estarem um pouco certas, mas essa letra D está muito mais certa do que as outras. A gente comentou sobre isso, que uma das consequências, né, da Revolução Agrícola, da Revolução Industrial e, né, dessa transição do feudalismo para o capitalismo é que as pessoas começam a se dedicar unicamente à produção de bens, o que não acontecia anteriormente, não acontecia no feudalismo, onde quem produzia os bens, né, manufaturados, transformados, quem produzia a cama, a roupa, os móveis, eram os próprios camponeses, né, em seu tempo livre. E isso começa a mudar, né, na transição para o capitalismo. Letra E. Os trabalhadores não especializados se apropriaram dos lugares dos antigos artesãos nas fábricas. Não porque os antigos artesãos não estavam neste lugar, né? Eles não estavam na fábrica, eles também foram à fábrica junto com esses novos trabalhadores. Então não é o caso, é, nessa letra E. Na verdade, o artesão, né, ele não tem capacidade de competir com essa indústria manufatureira e ele vai perdendo seus rendimentos, como diz ali no texto. Se quiser lembrar um pouquinho melhor disso, vale dar uma olhada na nossa primeira aula. Questão 10. Questão do Enem de 2010. Né? De novo, aquela dica. Vamos para o comando da questão. A relação entre sociedade e a natureza vem sofrendo profundas mudanças em razão do conhecimento técnico. A partir da leitura do texto, identifique a possível consequência do avanço da técnica sobre o meio natural. Texto de Jurandir Ross. Se por um lado o ser humano, como animal, é parte integrante da natureza e necessita dela para continuar sobrevivendo, por outro, como ser social, cada dia mais sofistica os mecanismos de extrair da natureza recursos.
que, ao serem aproveitados, podem alterar de modo profundo a funcionalidade harmônica dos ambientes naturais. Acabar com o equilíbrio complexo que há dentro de um ecossistema. A partir da leitura do texto, identifica a possível consequência do avanço da técnica sobre o meio natural. A sociedade aumentou o uso de insumos químicos, agrotóxicos e fertilizantes, e assim o risco de contaminação, poderemos concluir, de solos e lençóis freáticos. Verdade, né? Uma das consequências, né, do aprimoramento de insumos químicos, agrotóxicos, fertilizantes, é com seu uso demasiado, com seu uso já leva à contaminação, ainda mais no caso brasileiro, um uso demasiado acima das condições aceitáveis na legislação, considerando que nossa legislação já é muito permissiva, comparada a de muitos outros países do mundo. Então, é verdadeira essa questão. Vamos falar um pouquinho mais especificamente dela na nossa aula de Geografia Agrária. Letra B. O homem, a partir da evolução técnica, conseguiu explorar a natureza e difundir a harmonia na vida social. Como a gente discutiu, a técnica poderia ter vindo e sido apropriada para gerar uma certa harmonia, uma melhor igualdade, né, entre as mulheres e homens, entre diferentes classes, maior igualdade em termos de renda, mas não foi o caso, né? Não, a técnica foi apropriada, na verdade, mantendo uma série de desigualdades e acentuando elas, como a gente viu nas últimas aulas. Se as degradações produzidas pela exploração dos recursos naturais são reversíveis, o que de certa forma possibilita a recriação da natureza. Eu consideraria essa questão letra C certa nessa opção. Mas como a A está mais certa, eu marco a A. E aí, por quê? A degradação dos recursos naturais a gente tem que considerar que ainda é certo, possivelmente reversível, né? A ideia de o antropoceno, a gente vai discutir isso mais para frente, né? A ideia de que o homem está conseguindo interferir sobre, né, condições geológicas, condições macro da estrutura da Terra, com aquecimento global, por exemplo, às vezes traz a ideia de um ponto de irreversibilidade. Isso é bom saber, né? Um ponto onde não teria mais volta. Mas... E aí o que tornaria, se você considera isso, torna essa questão equivocada, né? E recriação da natureza, seja em termos, né, orgânicos, de você replantar, de você cruzar espécies, ou seja, em termos artificiais, como já fazemos com transgênicos, isso é possível, né? Mas a letra A está mais certa, então vamos, né, desconsiderar essa opção C. Letra D. O desenvolvimento técnico dirigido pela recomposição de áreas degradadas superou os efeitos negativos da degradação. Mentira, e esse ponto é fundamental. Porque a preocupação com a natureza, né, no mundo ocidental, no mundo capitalista, no mundo colonial, ele ganha mais atenção nos últimos 50, 40 anos. E curiosamente, nesse período foi o momento que mais se degradou o meio ambiente. Então, são discussões válidas, é importantíssimo a gente levantar, né, essa bola para essas questões ambientais, mas choca que mesmo com esse grande esforço, né, a gente conseguiu degradar mais ainda. Porque, como a gente disse, o capitalismo tem necessidade de ganhos crescentes, né? Aí as nossas últimas 3 aulas são bem importantes. Nossa próxima aula também vai falar disso, né? Dessa necessidade de crescimento contínuo do capitalismo e que tem gerado, né, danos até o momento que superiores, né, à proteção ambiental. É possível mudar? Esperamos que sim, mas até o momento não. As mudanças provocadas pelas ações humanas sobre a natureza foram mínimas, uma vez que os recursos utilizados são de caráter renovável. Não, né? Muitos recursos não são renováveis, como petróleo, carvão mineral, uma série de outros minérios, como minério de ferro,
Sem contar com isso que mesmo sendo renovável, não quer dizer que não haja dano, né? Você destruir todo um ambiente natural para fazer uma plantação de cana-de-açúcar e a partir daí, né, ter o álcool como combustível é um combustível renovável, mas tem dano, né? Você inundar uma área gigantesca de uma reserva natural para construir uma hidrelétrica tem danos ambientais, né? Vamos discutir isso na aula de fontes de energia. Então, né, também equivocada. Vamos para a questão 11, Enem de 2011, né? Vocês viram aí que a questão 9 eu pulei, um equívoco aqui na minha edição, mas sem problemas para vocês. Uma questão a menos para ter que fazer. Diretamente para o comando. A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo do trabalho. Essas mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado por alguma questão. A introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e sua organização. O uso de novas tecnologias trouxe a diminuição do trabalho necessário, que se traduz na economia líquida do tempo de trabalho, uma vez que, com a presença da automação microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos coletivos operários e uma mudança na organização dos processos de trabalho. Bom, texto, como você bem sabe, está falando sobre a terceira revolução industrial. E qual é a característica dela? As mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado, letra A, pelo uso intensivo do trabalho manual para desenvolver produtos autênticos e personalizados. Isso é uma característica de um trabalho artesanal, né? Uma das marcas da terceira revolução industrial é a robotização. Então, não é um uso intensivo do trabalho manual, apesar de certos setores ainda predominarem. Setores onde não são marcados por uma indústria de caráter toyotista. Por exemplo, o setor têxtil. Ele até hoje é intensivo em trabalho manual, porém, né, não é marcante desse período. Isso é bem bom a gente lembrar que em uma determinada época, diferentes paradigmas, né, diferentes modelos produtivos coexistem. Existe um que é o dominante, um que é o que está mais à frente, mas os outros ainda perduram em determinados setores, quando é economicamente preferível mantê-los, né, e não há uma necessidade tão grande de inovação técnica. Então, essa aqui está equivocada. Letra B, pelo ingresso tardio das mulheres no mercado de trabalho no setor industrial. Primeiro que as mulheres ingressaram no trabalho industrial há muito tempo atrás. No começo, na primeira Revolução Industrial, a gente já está falando de mulheres na indústria. E isso permanece, mas evidentemente que a partir dos anos 70 tem um crescimento da entrada da mulher no mercado de trabalho, né? E pode levar a essa ideia da letra B, mas de qualquer forma não tem nada a ver com o que está sendo falado ali, né? Não é a principal característica do toyotismo, não envolve esse aspecto de gênero. Letra C, pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação laboral. Certíssimo. Estamos falando de um trabalho qualificado agora, já falamos isso algumas vezes, repetindo, né? Um trabalho onde esse trabalhador tem que ter uma compreensão dinâmica sobre o processo produtivo, né? Onde ele vai ter uma atividade polivalente, fazendo diferentes ações, e aí para isso exige sim uma qualificação. D, pelo aumento na oferta de vagas para trabalhadores especializados em funções repetitivas. Não, especialização em funções repetitivas é característica da segunda Revolução Industrial. Pela manutenção de estoques de larga escala em função da alta produtividade. Manutenção de estoques é a segunda Revolução Industrial. Já falamos aqui, se você está com alguma dúvida nisso, dá uma conferida nas questões anteriores aqui, que eu já expliquei bastante esse aspecto. Número 12. Enem de 2012. Tá combinando isso.
Já vamos para o comando. Em relação aos efeitos da decisão da empresa, uma divergência entre o empresário e os funcionários, no exemplo citado, encontra-se nos respectivos argumentos. Então já vamos ao texto, ó, por isso que é bom ler o comando. Procurando a divergência entre empresários e funcionários. Ao texto, né? Uma reportagem da R7. Uma gigante empresa taiwanesa do setor de tecnologia vai substituir parte de seus funcionários por 1 milhão de robôs em até 3 anos, segundo a agência de notícias chinesa. O objetivo é cortar despesas. Os robôs serão usados para fazer trabalhos simples e de rotina, como limpeza, soldagem e montagem, atividades que atualmente são feitas por funcionários. A empresa já tem 10 mil robôs e o número deve chegar a 300 mil em 2012 e a 1 milhão em 3 anos. Então, perfeito, uma reportagem aqui ilustrando, né, esse processo de robotização das empresas. Né, o comando quer saber uma divergência entre os empresários e os funcionários, no exemplo citado, encontra-se nos respectivos argumentos. Bom, letra A, diminuição dos custos, redução da competitividade. De fato, isso vai levar à diminuição dos custos, mas a diminuição dos custos leva ao aumento da competitividade. Letra A está errada, portanto. Letra B, reforço da produtividade, ampliação das negociações. Há um aumento da produtividade, talvez levaria essa ideia de reforço da produtividade, está certa, mas ampliação das negociações não. Com a robotização, esse trabalhador tem cada vez menos poder de barganha. Se ele vai exigir muito desse patrão, ele é substituído por robôs. E na reportagem não indica nada que poderia, né, trazer a ideia de que esteja havendo uma negociação, né, para que não seja tão prejudicial aos trabalhadores essa mudança. Então também está errado. Letra C, racionalização do trabalho, modernização das atividades. Olha, racionalização do trabalho tá robotizando, não sei se isso tem a ver com racionalidade. A ideia da racionalidade é algo, né, extremamente pensado, científico, mas não é o caráter da questão que está sendo tratada aqui. Modernização pode até ser, mas racionalização fica meio estranho. Mas eu não cortaria de primeiro, né? Mas também não é uma das melhores. Letra D, inovação dos investimentos, flexibilização da produção. Inovação, estamos falando sim de inovação. Letra D, estamos falando de alguma forma de flexibilização? Não muito. A flexibilização está mais ligada à ideia que a gente tratou lá no começo, com as questões, né, sobre os tipos de produto, sobre o regime de trabalho, que não fizemos questão sobre isso, mas é outro aspecto que eu expliquei na aula. Né, regime de trabalho mais flexível, com jornadas flexíveis. Também, assim, é uma possibilidade de características, né, do toyotismo, mas eu não marcaria exatamente ligado ao texto, ao que o texto está trazendo. Por isso que é importante, né, ler o texto com atenção, interpretar bem esse texto. Letra E, aumento da eficiência. Sim, robotizar está mostrando que vai aumentar a eficiência, né, redução de custos, perda dos postos de trabalho, sim. E aí, perfeito ainda, né, que aqui, e aí o comando, né, e é o que leva, né, essas questões, né, estarem mais equivocadas a C e a D, você corta, porque a gente ficou um pouco na dúvida, mas você corta porque uma divergência entre o empresário e os funcionários encontra-se nos respectivos argumentos. E aí eu diria que aqui é legal, até porque há um interesse do empresário aqui, o aumento da eficiência, e uma consequência sobre os trabalhadores, a perda dos postos de trabalho. Então a letra correta é a E. 13, uma imagem aqui do Chaplin no filme Tempos Modernos, que vimos um trechinho em nossa aula. Outra imagem aqui do mesmo filme, logo depois do trecho que assistimos. Filme de 1936.
vamos, né, ao comando. A figura representada por Charles Chaplin critica o modelo de produção do início do século XX nos Estados Unidos da América, que se espalhou por diversos países e setores da economia, e teve como resultado, então, resultados do... Você já sabe qual é esse modelo, qual é? Pensa aí. Fordismo, perfeito. Letra A. Ampliação da capacidade criativa e da polivalência funcional para cada homem em seu posto de trabalho. Bom, vimos que na verdade é o inverso, né? A especialização retira o caráter criativo do trabalho, especializa o inverso da polivalência, ele faz cada vez um trabalho mais simples, mais rudimentar, e essa é a característica marcante das esteiras, né, da linha de produção. Letra B. As novas técnicas de produção que provocaram ganhos de produtividade repassados aos trabalhadores como forma de eliminar as greves. E aí aqui é curioso, né? A gente pode pensar que de alguma forma houve sim ganho de produtividade. De alguma forma esses ganhos de produtividade foram repassados a aos trabalhadores, né? Com o aumento da renda, com o aumento dos salários. Isso ajudou a reduzir, né, o conflito entre o trabalhador e o patrão, né, diminuindo de alguma forma greves, sendo que nesse período a gente tem um crescimento de greves porque os sindicatos estão mais organizados, estão mais fortes, né? Então, né, não necessariamente na prática isso acontece, mas de uma maneira hipotética, se não fosse esses ganhos de renda, teriam ainda mais greves, né? Então, sim, esse aumento de renda conteve os ânimos da classe trabalhadora, mas não é o que está sendo criticado ali na imagem. Opção D, o rápido declínio do absenteísmo, o grande aumento da produção conjugado com a diminuição das áreas de estoque. Letra E, a organização do trabalho que possibilitou ao trabalhador o controle sobre a mecanização do processo de produção. A letra E está errada. Também esse trabalhador perde o controle sobre o processo de produção. A máquina subjuga o trabalhador, controla o tempo de trabalho, o ritmo do trabalho. O que resta, letra C, e aí me desculpem, porque você deve estar aqui querendo saber a resposta correta e no gabarito está errada. Tá, letra D, e a resposta certa é a letra C. Então, que bom que você veio aqui corrigir e ver o porquê estava equivocado. Né? A subordinação do trabalhador à máquina, levando o homem a desenvolver um trabalho repetitivo. Perfeito, né? A marca da linha de produção. Questão 14. Já vimos também essa imagem na nossa aula, né? Vamos revê-la aqui, Enem de 2013. Primeira opção, na produção empurrada, fábrica, né? Então um container aqui, um trabalhador, um estoque, ideia do estoque aqui, né? E aqui a negociação, a venda. Origem, fluxo de informação, fim. Produção puxada, cliente, requisição, produção, entrega. Isso aqui, né? Já falamos muito isso aqui hoje, já falamos muito isso na aula. São dois modelos diferentes. A lógica do modelo fordista, produzindo demanda, produzindo estoques. A lógica tortista, né? Respondendo à demanda, enxugando os estoques. Na imagem estão representados dois modelos de produção. A possibilidade de uma crise de superprodução é distinta entre eles em função do seguinte fator: A. Origem da matéria-prima. Não tem nada a ver com isso. É isso. B. Qualificação de mão de obra. A crise de superprodução está ligada a você produzir muito mais do que a capacidade de um mercado consumidor absorver essa produção. Né? A capacidade de absorção dessa produção pelo mercado consumidor. Então,
A mão de obra ser qualificada ou não, não altera essa condição. C. Velocidade de processamento. De alguma forma mais rápido, mas isso pode pensar assim que seria mais fácil, né, prever, ou talvez a velocidade no processamento permite que haja esse modelo de produção puxado, mas você não cortaria de primeiro, vamos outras opções, né? Necessidade de armazenamento. Aí sim, o que é superprodução? Você tem grandes estoques e não tem um mercado consumidor para consumir esses estoques. Olha, me desculpa, eu fiquei grande aqui. Dificultei a leitura aqui de vocês. Verdade. Verdade. Na necessidade de armazenamento leva, né, a esses grandes estoques. E a crise de superprodução está ligada a ela. Letra E, amplitude do mercado consumidor. Né? Isso tem a ver com né, com crise de superprodução? Sim. Se a gente tem um mercado consumidor com maior poder de compra, né, você não vai ter essa crise de superprodução. Mas não tem nada a ver com o que está sendo falado aqui na imagem. Né? A gente tem que pensar e relacionar o que a gente tem compreensão do Fordismo e do Toyotismo e relacionar com a imagem e relacionar com o que a questão pede, gente. Isso é muito importante, porque de fato tem uma questão aqui, né, sobre relação entre mercado consumidor e superprodução, mas não é o que a imagem, né, está nos trazendo, né? Principalmente, o que a principal imagem traz é a questão dos estoques. 15, Enem de 2013. Dois textos, né, um pouco maiores, então vamos ao comando. As estratégias empregadas pelos textos para abordar o impacto da Revolução Industrial sobre as cidades que se industrializavam são, respectivamente. Então vamos ao texto, né, e vamos ver exatamente isso aqui, ó. Quando você estiver fazendo a prova, aproveita para fazer isso, ó. Já marca, ó. Impacto Revolução Industrial sobre sociedades industrializavam. Então vamos ver. Texto 1. Léo Huberman, A História da Riqueza do Homem. Lemos esse livro na nossa aula 1. Olha que maravilha. Pra vocês verem como seu professor está bem atualizado com os textos que mais caem no Enem. O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril em grande escala, representando um aumento tremendo na produção, abrindo caminho na direção dos lucros, resultado do aumento da procura. Eram forças abrindo um novo mundo. Texto 2. Os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração numerosa de mão de obra, reunida para longos dias de trabalho numa situação árdua e insalubre. O trabalho nas fábricas destruiu o sistema doméstico de produção. Homens, mulheres e crianças deixavam os lugares onde moravam para trabalhar em diferentes fábricas. Texto de Leite, Iniciação à História Social Contemporânea. Bom, vamos às nossas opções. As estratégias empregadas pelos textos para abordar o impacto da Revolução Industrial sobre as sociedades que se industrializavam são, respectivamente, A. Ressaltar a expansão tecnológica e deter-se no trabalho doméstico. Não, ele está falando ali sobre o trabalho nas fábricas, né? Não tem a ver. Errado. Letra B. Acentuar as inovações tecnológicas e priorizar as mudanças no mundo do trabalho. Verdade. Né, que está falando qual é o impacto, né, dessas mudanças sobre o mundo do trabalho. Né? São condições precárias, insalubres, isso está correto. Né? Vamos deixá-lo por aqui. É a resposta certa, né, mas vê as outras também. Debater as consequências sociais, valorizar a reorganização do trabalho. Não acredito que haja uma valorização, né? Tem um aspecto crítico esse texto. Esses textos, né? Então não é valorização, por isso essa está equivocada. Letra D. Indicar os ganhos sociais e realçar as perdas culturais. Não se está falando em termos de cultura. Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de identidade, de tradições, né? De costumes passados de uma geração para outra. E não é o aspecto cultural do trabalho que está sendo enfatizado aqui, né? Então,
e muito menos de aspectos de perdas culturais, né? Não está sendo falado nada disso. Pode, pode considerar isso um pouco, né? Transição do trabalho artesanal para o trabalho mais simplificado das fábricas, mas não é o ponto. Letra E, minimizar as transformações sociais e criticar os avanços tecnológicos. Minimizando, não. Não há. Né, tá dando atenção às transformações sociais e criticando os avanços tecnológicos. Né? Então, também né, está errada, por isso, letra B. Né? Já havíamos falado que ela estava certa. 16, Enem de 2014. Aqui estão duas imagens aí. Uma Apple I, um dos primeiros computadores pessoais fabricados em 1976. Steve Jobs, um dos criadores da empresa Apple em 2008, né? Mostrando o avanço aqui, né? Tecnológico da Apple nesses 32 anos. Com o intenso desenvolvimento da tecnologia no mundo contemporâneo, diversos produtos tornam-se rapidamente ultrapassados. Todavia, comparando as imagens, existem elementos que demonstram a continuidade entre os primeiros computadores pessoais e os atuais. Essa continuidade associa-se à base tecnológica para a fabricação do produto. Vocês acham que usam os mesmos elementos? E primeiro, para a produção do elemento, não. Assim, a indústria se modernizou muito de lá para cá. Não é a mesma base tecnológica para fabricação, como também não é a mesma base tecnológica do funcionamento do software, do hardware entre esses dois computadores. Então, cortaria a letra A. Letra B, uso do produto na atividade empresarial. Está falando de computadores pessoais aqui, eu acho que isso né, corta um pouco né, a ideia de atividade empresarial e também podemos considerar que é um uso difundido em todos os setores, não apenas atividade empresarial. Então não é isso que que dá um elo de ligação entre esses dois computadores. Letra C, o direcionamento do produto a um mercado elitizado. Pode ser, né, de alguma forma, um mercado elitizado, mas até que ponto ele está falando que é elitizado, né? É óbvio que é privilégio de uma pequena uma parcela da população poder consumir esses produtos, mas não sei se é o principal ponto. Né? Uma questão aqui que vocês veem, é bom para a gente estudando e observando como são as questões. Essa aqui ela deixa margem para uma série de interpretações, né? Não tem uma muito equivocada, né? Tem que achar a mais certa, então. A dinamização no processamento e transmissão de informações. Isso sim. Isso é um elemento de continuidade entre computadores pessoais né, e os atuais? Sim, né? Qual é a marca do computador? Ele dinamiza né, o fluxo de informações no mundo, que leva à globalização, que vai ser a nossa próxima aula. E então essa aqui está certa, corretíssima, né? As duas promovem isso, computadores, promovem essa dinamização. Letra E, a necessidade de orientação de especialistas para o seu uso. Hoje em dia não precisa de especialista para usar computador de jeito nenhum, apesar de você precisar ter uma certa aprendizagem, um domínio desse conteúdo e de alguma forma isso é até elitizado. E tem um recorte geracional também, mas não está errado. A afirmativa a afirmação que está aqui, essa afirmativa está errada. Então, a letra D é a correta. 17. Estamos já chegando ao que é o nosso fim. Texto um pouquinho mais longo. Milton Santos por uma outra globalização, então vamos ao comando. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente em
né? Então vamos ao texto procurar. E aí naquele esquema, né? Ó, consequência. Ele quer uma consequência, não quer uma causa. Quer uma consequência. Para onde? Para o setor produtivo. E outra para o mundo do trabalho. Então a afirmativa certa, você já sabe, tem que ter uma opção ligada ao setor produtivo e outra ligada ao mundo do trabalho. E vamos ver quais são as transformações que o texto cita. No final do século XX, e em razão de avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pela técnica da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Também vamos falar desse livro e desse trecho também na nossa próxima aula. Não deixe de conferir. Mas já que estamos falando bastante de técnica, já vale trazer esse assunto já. Não. Então, uma consequência para o setor produtivo e outro para o mundo do trabalho das transformações citadas, transformações essas ligadas à emergência de uma sociedade marcada pela informação. Milton Santos fala sobre um meio técnico, científico e informacional marcando, né, o mundo contemporâneo. Vamos ver. Opções, né? Opção letra A. Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. Vantagens locacionais, vamos falar na próxima aula, tem a ver com onde você vai instalar a sua indústria. Não, elas continuam existindo, né? E ter uma boa rede de internet, uma boa infraestrutura de comunicação é uma vantagem locacional, né? Não é porque é possível controlar o mundo inteiro está sobre os olhares dos satélites, que não haja vantagens locacionais. Elas existem e se acentuam de alguma forma com a globalização. Aula que vem, veremos isso mais claramente. Opção. E além disso, a gente observa nesse período uma redução da legislação laboral, também tema da nossa aula que vem. B. Limitação dos fluxos logísticos. Não, facilita o fluxo logístico. Ampliação da legislação e fortalecimento das associações sindicais, não. A gente observa que com o neoliberalismo e também, vamos ver, com a globalização, os sindicatos perdem força desde o final do século XX. Então, as duas aqui equivocadas. Letra C. Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. Equivocado. Valorização dos postos qualificados no toyotismo. Já falamos isso muitas vezes. E há um aumento de investimentos industriais. O capitalismo está sempre crescendo. A gente pode comparar frente aos rendimentos do mercado financeiro, eles diminuíram. Verdade. Mas desde então isso não é verdade, essa afirmativa. A produção é crescente. A gente passa por momentos de crise, mas ela é sempre crescente na história do capitalismo. Até o momento, pelo menos. Letra D. Concentração das áreas manufatureiras. Não, a produção se fragmenta. Ela se fragmenta com a globalização. Essa questão ela é muito ligada à aula que vem. Peço desculpas por ela estar aqui, mas é bom que já dá um gostinho para você ir lá e assistir. Mas a gente tem uma fragmentação da produção pelo mundo, pelos avanços técnicos. Então está errada essa letra D. Resta a opção E. Automatização dos processos fabris. Verdade, isso já estudamos no toyotismo. E aumento dos níveis de desemprego, verdade, consequência, né, dessa automação. Isso aqui, a resposta certa, já estudamos, né? Então, fica aí pelo menos a tranquilidade que alguma base vocês já tinham para fazer essa questão. Letra número 18, Enem de 2016. A relação entre localização das indústrias químicas e das matérias-primas nos primórdios da Revolução Industrial provocou A. De novo, então, você aqui já faz relação, localização, indústria química, matéria-prima nos primórdios da Revolução Industrial provocou A. Vamos ler o texto?
né? Landes, Prometeu Desacorrentado. Tecnologia. Editora Nova Fronteira, 1994. Em virtude da importância dos grandes volumes de matérias-primas na indústria química, eram necessárias 10 a 12 toneladas de ingredientes para fabricar 1 tonelada de soda. A indústria teve uma localização bem definida quase que desde o início. Os 3 centros principais eram a área de Glasgow e as margens do Jersey e do Tyne. Vamos às opções. A busca por isenção de impostos. De fato, isso acontece numa luta pela localização das indústrias, mas não é o que está sendo falado aqui nessa questão. E principalmente não é o ponto central no começo, né, nos primórdios da Revolução Industrial. Aqui fica uma dica também, quando aparece Revolução Industrial assim grande, a gente está falando da primeira Revolução Industrial, como se tratada a Revolução Industrial, é a primeira Revolução Industrial. B. Intensa qualificação da mão de obra. Não é o fator de localização da indústria química, e isso não está sendo falado no texto. O texto está falando pela necessidade de certos ingredientes para a produção, né, de um elemento aí químico. Então também não está falando de qualificação. C. Diminuição da distância dos mercados consumidores. Isso é um fator locacional da indústria, mas não sei se está ligado também a questão da matéria-prima, que é o ponto importante. De fato, sim, uma indústria, ela hoje em dia se tornou mais barato o transporte, ela não busca, às vezes sim, se localizar próximo ao mercado consumidor. Mas nesse caso aqui não, isso não tem a ver com a matéria-prima. Agora, D, concentração da produção em determinadas regiões do país. É verdade, aqui está falando que essa produção se concentrou nesses lugares, né? E provavelmente isso tem a ver com esses ingredientes necessários para produzir a soda. Então essa está correta. Letra E, necessidade de desenvolvimento de sistemas de comunicação. Isso não tem a ver com a relação entre localização das indústrias e das matérias-primas. No começo da primeira Revolução Industrial, né? Aqui o texto está falando exatamente isso. Ele se concentrou em alguns lugares e muito a ver com essas fontes de matéria-prima. 19, né? Número 19, Enem de 2016. Já vamos fazer aquele nosso esquema. Vamos primeiro ao comando. De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionada com a... Vamos ao texto. A segunda revolução industrial, no final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. Taylor e Ford. Né? 2 aspectos importantes, Mello e Lapis. A saúde dos processos de trabalho no capitalismo, reflexões na interface da psicodinâmica do trabalho e da sociologia do trabalho. Um artigo publicado nessa revista, né? Psicologia e Sociedade, número 1. De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionada com vocês já sabem que é a segunda revolução industrial. Proliferação de pequenas e médias empresas que se equiparam com as novas tecnologias e aumentaram a produção com aporte de grande capital. Não, estamos falando de um período de monopolização, de concentração dos mercados na mão de empresas públicas e privadas. Letra A está errada. Letra B, técnica fordista, que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. Verdade, corretíssimo, você já está sabendo isso, sonhando você acerta essa questão, né? Então, já vamos à nossa próxima, né? Porque isso aqui está corretíssimo e eu imagino que vocês já estejam cansados dessa correção.
E essa, como é bem tranquila, né? Essa tá muito correta. A gente já vai para a próxima. Questão 20, Enem de 2018, número 2 é porque o Enem tem algumas aplicações, né? Para além da aplicação geral. Mas é o Enem de 2018. Só aumentei o leque de possibilidades, né? Como texto curtinho, vamos para o texto. Existe uma concorrência global forçando redefinições constantes de produtos, processos, mercados e insumos econômicos, inclusive capital e informação. Manuel Castel, A Sociedade em Rede, livro importantíssimo para discutirmos globalização. Nos últimos anos do século XX, o sistema industrial experimentou muitas modificações na forma de produzir, que implicaram transformações em diferentes campos da vida social e econômica. A redefinição produtiva e seu respectivo impacto territorial ocorreram no uso da redefinição produtiva, já marca aqui no comando, e respectivo impacto territorial, impacto sobre na organização do espaço. Técnica fordista. Você sabe que isso é do início do século XX, já está careca de saber, então você já vai cortar isso aqui fora. E com treinamento em altas tecnologias, o trabalho é extremamente repetitivo no Fordismo também não combina essas duas, para além de não ser o modelo do final do século XX, não combina. Então, já cortaria a letra A. Letra B. Linha de montagem com capacitação da mão de obra em países centrais e aumento das discrepâncias regionais. Capacitação da mão de obra, nós está falando de uma mão de obra que se simplifica, especializada, repetitivo, né? Então, corta fora e também contradizendo, né, esse ponto. E também estamos falando do modelo do final do século XX, não novamente do Fordismo. Isso aqui é o modelo do Fordismo, linha de montagem. C. Robotização com melhorias nas condições de trabalho e remuneração em empresas no Sudoeste Asiático. Robotização é marcante no final do século XX? Sim. Melhorias nas condições do trabalho. Sim, pode se dizer que sim, né? Esse trabalhador polivalente, né? Pode gerar uma grande demissões, mas esse trabalhador tem uma condição um pouco melhor de trabalhar, é verdade. Remunerações em empresas e remuneração em empresas no Sudoeste Asiático. Aí é aqui que eu cortaria fora, né? Não necessariamente a gente vai falar em aumento, melhoria de remuneração, né? Um trabalhador qualificado, ele ganha bem, é verdade. Tem um salário médio, mas a tendência no toyotismo, se a gente refletir somando a nossa aula que falamos de neoliberalismo, é uma queda no rendimento médio dos trabalhadores desde então. Então, não diria, né? Por isso que eu cortaria essa letra C, mas ela deixa um pouco de dúvida, vamos procurar mais certa aí. Né? D. Produção just in time com a territorialização das indústrias em países periféricos e a manutenção das bases de gestão nos países centrais. Perfeito. Vamos falar isso aqui na nossa aula de globalização. Também peço desculpa por essa questão estar aqui. Não falamos exatamente sobre essa parte, mas com o avanço das tecnologias de comunicação e transporte, a produção se fragmenta pelo mundo. O seu centro, né, de produção do software, de produção da tecnologia continua no país central, mas a indústria em si se desloca para os países periféricos. A letra D está certa. E é uma característica aí que tá, né? Aqui está localizando onde tem uma parte, né, da indústria, mas ela se robotiza no mundo inteiro, não apenas no Sudoeste Asiático. Não está falando tanto de um caráter tão territorial, espacial, como pede o comando ali, né? Um impacto territorial como isso, né? A reterritorialização da indústria em novos territórios, em novos lugares,
nessa produção agora fragmentada. E aí fica a dica também do filme Por uma Outra Globalização, do Milton Santos, que ele fala isso muito claramente. Tem um exemplo sobre a produção do avião da Boeing que é muito bom. Fica tudo bem claro. Letra E. Fabricação em grandes lotes, com transferências financeiras de países centrais para países periféricos e diminuição das diferenças territoriais. Não. A desigualdade continua entre países desenvolvidos e não em desenvolvimento. Transferências financeiras de países centrais para os periféricos, não. A indústria se fragmenta, mas os países centrais continuam concentrando, né, riqueza nesse período. Então também está equivocado essa questão. E finalizando, ainda não produção em grandes lotes, também errado, produção por demanda e flexível. 21, para encerrar nossa extensa lista aqui, já temos 1h20 de vídeo. Enem de 2019, um texto de David Harvey, por isso que eu até comentei dele na aula, ele é bem recorrente, né? A estética relativamente estável do modernismo fordista cedeu lugar a todo o fermento, a instabilidade, qualidades fugidias de uma estética pós-moderna que celebra a diferença, a efemeridade, o espetáculo, a moda e a mercadificação das formas culturais. Condição pós-moderna, um livro espetacular do David Harvey. No contexto descrito, as transformações estéticas impactam a produção de bens por meio da promoção de empregos fabris integrados às linhas de montagem. Não, isso aqui é característica do Fordismo. E não tem nada a ver com as transformações estéticas que estão no texto. Está falando sobre o pós-Fordismo, o pós-modernismo. Só fazendo um comentário aqui, que o David Harvey, nesse livro, ele vai falar muito, né, da ideia de que a cada período que ele chama, né, de regime de acumulação, você tem uma determinada característica na composição cultural dessa sociedade, na composição do Estado, né? Ele é marxista, então ele acha que a infraestrutura, e aí vejam isso com mais detalhes numa aula de sociologia sobre Marx, mas a infraestrutura, as relações materiais de produção, elas determinam a condição superestrutural, a condição ideológica que fomenta o Estado, que institui a cultura como um todo. Então, um modelo fordista teria a sua estrutura cultural correspondente, que é a estrutura modernista. E o modelo pós-fordista teria sua estrutura, né, seu modelo cultural correspondente, que é o pós-modernismo, que é essa instabilidade, é a diferença, né, é o flexível, é o efêmero, o que passa rápido, os gostos que passam rápidos, né? Então, só dando uns detalhes a mais sobre esse texto, que não era fundamental para saber respondê-lo, mas fica já a indicação, né, para uma futura leitura, essa base de compreensão. Letra B, ampliação dos custos de fabricação, não. Tem uma redução dos custos de fabricação, esse é um dos grandes objetivos do toyotismo. Por isso que tem a reorganização da produção, em busca da redução dos custos de fabricação. E o consumo não impulsiona a redução de custos de fabricação. Se aumentar o consumo... Ah, tá, pode ser. É verdade, né? Fiz uma reflexão aqui. Se você aumenta o consumo, você aumenta a escala e cai o preço por unidade. Isso poderia ser uma possibilidade. Isso foi uma característica importante do Fordismo. Mas, na verdade, seria a redução e não a ampliação do custo de produção. E no toyotismo, no pós-Fordismo, há uma busca por redução do custo de produção, como também foi uma busca no Fordismo. Isso é uma busca constante do capitalismo, né? Em consequência do seu caráter de competitividade, né, no sistema entre os diferentes agentes. Redução do tempo de vida dos produtos acompanhado da crescente inovação. Perfeito, é o que o texto está falando. É o que o texto está falando, é isso, não é? A efemeridade, né, o que a gente chama de obsolescência programada, os produtos durando cada vez menos tempo,
seja por uma intencionalidade na hora de produzir ele de forma barata, de qualquer forma, para ele não durar tanto tempo, seja porque o software atualiza, surge um modelo mais moderno, é um design mais arrojado, então, né, essa substituição rápida dos produtos que a gente chama de obsolescência programada é marca, né, dessa estética pós-fordista. E essa aqui está corretíssima, letra C. Vamos só olhar as outras para finalizar. Diminuição da importância da organização logística. Não, a logística ainda é fundamental. Ela é fundamental, né? Talvez até mais fundamental quando você tem estoques reduzidos, você precisa, né, atender rapidamente as demandas e sem tantos estoques, né? A logística é cada vez mais fundamental. Em um mundo globalizado, uma produção fragmentada, a logística vem ganhando mais importância. Letra E, expansão de mercadorias estocadas. Errado isso aí. Ó, já corta. Aliados maiores custos de armazenamento. Não, porque essa é a opção. Isso está falando de Fordismo, expansão de estoques. Pós-Fordismo já falamos milhares de vezes. É a redução dos estoques. Maravilha. Assim terminamos essa lista de exercícios, um pouco extensas, mas espero que tenha te ajudado, que você tenha feito bom proveito desse estudo, que você tenha gostado da nossa aula, que você tenha feito essa lista e aproveitado agora a correção para tirar as dúvidas que estavam faltando. Nos vemos na nossa próxima aula, aula sobre colonialismo, imperialismo e globalização, outro assunto muito recorrente no vestibular. Até já, nos vemos em breve.